Olá, hoje eu, Matheus Lamas e a Camila Fortunato vamos falar sobre guerra numa perspectiva evolutiva, como já diz o nome do artigo que a gente escolheu. Foi uma sugestão do Paproc que a gente gostou muito, então a gente buscou um artigo interessante para trazer aqui. Ele foi publicado na revista Evolutionary Anthropology em 2019. Vamos começar com uma quebra de paradigmas, pois o artigo nos revela que o comportamento violento e a agressão são comportamentos históricos do ser humano, porém são uma ínfima parte da nossa história evolutiva se compararmos com as interações pacíficas entre os indivíduos ou entre os grupos. Acaba que então o impacto da guerra nas sociedades ele é superestimado. A gente não está dizendo que ela não é impactante, mas sim que a violência é a grande protagonista se comparada com os momentos de paz. Uma explicação plausível para esse fenômeno é provavelmente o efeito imediato que a violência tem no nosso cotidiano. Os efeitos de uma guerra, como a destruição de patrimônio, ossos quebrados, ferimentos mais graves e até mesmo a morte, são consequências muito mais evidentes e abruptas do que se comparadas com as consequências de interações pacíficas. Antes de adentrarmos mais a fundo no tema, primeiro a gente tem que esclarecer que o próprio conceito de guerra ele não é um consenso na comunidade científica. Alguns viés relacionam a guerra com o uso de armas, outros exigem que ocorra a morte, ou pelo menos a intenção dela, enquanto alguns se baseiam numa definição mais complexa, na qual existe ali a cooperação de algumas ações planejadas de violência de um grupo contra algum outro grupo. Não só isso, o próprio momento de surgimento da guerra também ainda é debatido na comunidade científica. Algumas vertentes de pensamentos acreditam que a guerra é um fenômeno de ordem natural do ser humano e que surgiu há mais de 200 mil anos atrás, enquanto outros argumentam que essa prática é algo mais recente, fazendo parte da sociedade dos levels estatais, que são mais recentes, né? Tendo surgido por volta de 15 a 8 mil anos atrás. Essas duas formas de encarar o surgimento da guerra se baseiam respectivamente, na hipótese evolucionária da guerra e na hipótese cultural. O que o artigo busca mostrar é a teoria de que as duas vertentes não são necessariamente antagônicas e sim complementares para o entendimento do surgimento e da evolução da guerra. Essas duas visões, então, levam de volta a um debate antigo da antropologia, no qual busca entender o estado ancestral do ser humano. Seria ele naturalmente violento ou naturalmente pacífico? O artigo ele nos apresenta ali 6 pontos principais do papel da guerra na evolução humana, considerando as questões evolutivas e culturais para explicar esse fenômeno biológico. O primeiro seria as diferenças e as similaridades entre as vertentes culturais e evolucionárias. O segundo, o valor adaptativo da guerra. O terceiro, a sua frequência. O quarto, o surgimento da guerra na evolução humana. O quinto, a relação entre a agressão contra outros grupos e a questão da violência na sua forma letal, a mais agressiva. E, por último, o sexto ponto, a relação entre traços pacíficos de personalidade e traços agressivos. Dentro desses 6 pontos, iniciamos com a compreensão da visão evolutiva e cultural que explicam esse fenômeno biológico em 2 níveis distintos. Primeiro, abordando o lado evolutivo, buscando entender por que essa característica surgiu e se espalhou na população, podemos fazer uso de uma frase que explica muito bem a questão. Se uma característica concede benefícios individuais de fitness e esses benefícios excederem os possíveis custos, essa característica vai se espalhar na população através da seleção natural. Esse é o papel evolutivo da guerra. Por outro lado, o papel da cultura busca descobrir como essas características são transmitidas. No final da história, a gente pode notar que a adesão a determinadas normas do grupo no qual o indivíduo está inserido ali não deleta a propensão de um grupo, que um grupo tende evolutivamente a ser agressivo com o outro no contexto de uma guerra. Sendo assim, os 2 modelos não são incompatíveis, mas sim complementares. Para entender melhor se a guerra é um fenômeno guiado pela evolução, a gente pode fazer uma análise do seu impacto no fitness da espécie.
Essa análise ela será feita usando como base o período no qual o gênero Homo era caçador-coletor, pois é a forma de sociedade na qual a gente passou a maior parte do tempo durante a nossa evolução. Iniciamos então com o exemplo de uma pesquisa feita por Robert Kelly, um antropólogo americano que analisou no ano de 2013 19 sociedades de hominídeos caçadores-coletores, encontrando então uma relação positiva entre a ocorrência da guerra com a quantidade de comida disponível por pessoa. No final das contas, ele descobriu que a quantidade de comida de alimento que está disponível por indivíduo, tem uma relação não necessariamente proporcional, só que necessariamente inversa às interações violentas dentro do nosso gênero. Alguns anos depois, Mark W. Allen, um arqueologista da Califórnia, descobriu que a violência letal era mais frequente e melhor prevista quando ela ocorria sob o contexto de escassez de alimentos do que sob a influência sociopolítica de incitação à guerra. Mais tarde, foi proposto que a agressão a nível letal se tornou mais frequente em humanos nos últimos 15.000 a 8.000 anos. O motivo disso seria a densidade populacional, o incremento dela, o aumento dessa densidade populacional, que com isso acabou que alguns grupos se estabeleceram perto de locais ricos em recursos, a exemplo de rios, por exemplo, monopolizando essas localizações, gerando então um crescimento ainda maior da desigualdade social, que consequentemente gerou um crescimento na ocorrência de guerras por recursos. Lembrando que esses não são os únicos pontos relevantes que incitam a guerra, a gente só está citando uns aqui. Existe também o outro lado, que é dos indivíduos que simplesmente não lutam, seja por uma questão da espécie ou por uma questão de normas culturais. Diversos grupos conseguem resolver conflitos de forma pacífica, mesmo no contexto de escassez de alimento ou algum outro recurso. Um exemplo é o casamento entre grupos, como uma maneira de diminuir a tensão entre as partes, entre as famílias ali envolvidas. Essa atitude ela é muito bem relatada no cinema, e um exemplo é o que foi feito aí várias vezes durante a série de Game of Thrones. E a conclusão que tiramos disso é que os humanos eles possuem a propensão genética de agir agressivamente ou pacificamente diante de determinadas condições socioecológicas. Entretanto, essa propensão aí ela não exclui a importância nem a influência da cultura. Então, pessoal, dando continuidade à apresentação, o artigo ele também destaca que as características elas podem evoluir em um curto espaço de tempo. Essas estimativas elas já foram citadas anteriormente na apresentação, sobre o momento no qual provavelmente surgiu aí o fenômeno da guerra, e elas indicam que os ancestrais humanos eles foram expostos a um período de tempo suficientemente longo para que uma tendência a agir agressivamente em relação a indivíduos de grupos externos evoluísse. Contrariamente a essa visão, alguns outros autores eles defendem que a guerra ela é muito mais recente, né? E eles afirmam que os indicadores arqueológicos de violência letal eles são ambíguos, ou seja, esses indicadores eles apontam para que sinais de lanças e outras armas em restos de esqueletos elas podem estar relacionadas a qualquer tipo de violência, como disputas familiares, canibalismo em necrotérios ou até procedimentos funerários pós-mortem, né, que não tem nada a ver com a guerra. E da mesma forma, estes restos arqueológicos de armas, eles podem também indicar que guerra ou caça de grandes presas. Mesmo que a guerra ela seja evolutivamente falando um fenômeno recente no Homo, isso não significa necessariamente que os humanos não têm uma propensão evoluída para agir agressivamente em relação a indivíduos que estão fora do grupo. E essas características, elas podem evoluir rapidamente, inclusive em humanos. Quando há uma pressão evolutiva, significa então altos custos associados e ou benefícios para uma determinada característica. Assim, o surgimento tardio, vamos dizer assim, da guerra, ele ainda pode ter colocado uma forte pressão evolutiva sobre os humanos. E, além disso, também, independentemente de quando a guerra se tornou comum na evolução humana, uma propensão evoluída à capacidade de agir agressivamente sob condições ecológicas específicas
pode não ter sido impulsionada apenas pela ameaça do grupo externo. Então, no artigo, eles colocam 3 características que desempenham um papel fundamental, então, na evolução da agressão. A primeira é a agressão proativa, quando as condições ecológicas favorecem a agressão em detrimento da paz. A segunda, avaliar a capacidade de luta dos adversários ou deles próprios. E a terceira é a categorização de indivíduos ou grupos como amigos ou concorrentes, né, inimigos. Então, essas 3 características, elas são relevantes para as interações agressivas, tanto entre membros do mesmo grupo, quanto entre grupos diferentes, né, grupos externos. Agressões que ocorrem dentro do grupo, como colisões e sistemas de vingança, elas são observadas em praticamente todas as sociedades humanas, incluindo aquelas sociedades que não fazem guerra. E não tem razão nenhuma para acreditar que a agressão dentro do grupo ela não ocorreu durante a evolução social humana. Então, a seleção para traços agressivos, ela existia mesmo que nossos ancestrais não guerreassem, né? Então, o autor ele coloca 2 maneiras que são não mutuamente exclusivas, pelas quais os traços agressivos evoluídos em resposta à competição dentro do grupo podem ter sido aplicados à guerra. A primeira é que a seleção ela pode ter atuado na agressão como meio de obtenção de recursos e na tendência a diferenciar estímulos que são sociais agressivos versus pacíficos. E a segunda é que pode haver continuidade filogenética aí entre os traços relacionados à guerra e à caça cooperativa ou à agressão dentro do grupo. Esses traços evoluídos, né, sob diferentes pressões evolutivas, eles podem adquirir, então, novas funções em resposta a novas forças seletivas quando eles surgem. E a coordenação e a cooperação durante as ações coletivas, elas podem ter evoluído para outras funções. Por exemplo, né, a caça cooperativa de grandes presas, ou até mesmo punição coletiva de membros violentos do grupo, e serem, então, depois aplicadas posteriormente, mais tarde, à guerra, né? Além disso, ferramentas usadas para a caça, como lanças e armas de projéteis, como nós podemos observar aqui nas figuras, elas parecem que têm relação com respostas fisiológicas semelhantes, né? Por exemplo, quando tem nível de estresse aumentado, que podem estar associadas aí tanto dentro do grupo quanto entre disputas de grupo. Então, as características ligadas à guerra, como a agressão a indivíduos de fora do grupo e ações coletivas coordenadas, elas podem ter evoluído com exaptações de outras funções. Nós podemos observar, né, aqui alguns artefatos pontiagudos que exibem aí essas características de micro e macrofraturas, né, que são indicativas de armas de projéteis. Nessa imagem, nós também podemos observar algumas fraturas, né, nas armas, indicando que teve impacto, né, teve alguma disputa aí. Então, de fato, diante de tudo que foi exposto, a caça cooperativa e a guerra, elas estão relacionadas, e provavelmente devido ao componente cooperativo que essas ações desenvolvem. Além disso, a caça de grandes animais ancestrais humanos, ela foi pelo menos parcialmente devido à aquisição de status em relação à competição entre macho-macho, e não apenas uma questão de subsistência da mesma forma que o que acontece com a guerra. Em chimpanzés, os indivíduos que muitas vezes têm um papel ativo na caça, eles também são aqueles que mais frequentemente se juntam a outros grupos de ataque para atacar outros chimpanzés em menor número de comunidades vizinhas. Então, basicamente, o surgimento tardio, vamos dizer assim, estimado da guerra, ela não representa uma evidência clara contra uma propensão evoluída para a guerra. Então, seguindo aí essa linha de raciocínio, o autor ele defende que a agressão contra grupos externos e violência letal são 2 fenômenos distintos. E como a gente sabe, os seres humanos, né, apresentam mecanismos instintivos de inibição para matar. E na guerra moderna, os soldados eles precisam necessariamente passar por um treinamento extensivo para poder matar em batalha.
E a desumanização dos inimigos ela é considerada um mecanismo psicológico que favorece, então, a violência letal. E esses mecanismos eles têm sido usados para sustentar a afirmação de que a guerra e a violência letal são aprendidas em vez de ser processos evoluídos, né? Ou seja, nós somos naturalmente inclinados a ser pacíficos. No entanto, este cenário aí ele pode não se aplicar à sociedade de caçadores-coletores, onde os membros do grupo devem estar prontos para lutar e para matar inimigos para ter acesso a recursos contestados. Então, matar competidores dá vantagens de aptidão para o grupo vencedor quando o fluxo gênico e o grau de parentesco entre os grupos é baixo. Por exemplo, a violência letal contra indivíduos do grupo externo, ela elimina o risco de contra-agressão da vítima. Em contrapartida, né, a violência letal ela também tem custos potenciais significativos para o vencedor de uma luta que pode sair muito machucado. Então, antes do surgimento das armas de projéteis para matar, exigia combate próximo e, portanto, o risco aí de ferimentos fatais era muito alto para todos os combatentes. E nesse tipo de competição é vantajoso tanto para o vencedor quanto para o perdedor terminar em uma interação agressiva quando o resultado é claro, né? Ou antes que ocorra a morte de uma das partes. Então, o uso de armas de projétil na guerra ela aumentou significativamente a probabilidade de matar de uma distância segura, o que reduziu aí o efeito dos mecanismos de inibição sobre a agressão. Portanto, o surgimento das armas de projéteis, ele pode ter mudado significativamente os custos-benefícios da guerra e como ela foi travada. Basicamente, o risco de morte, ele ajuda a explicar as diferenças em quando ou como a violência letal é observada em caçadores-coletores e guerras envolvendo vários indivíduos de cada grupo oponente e sem vantagem numérica clara para um dos grupos, são frequentemente caracterizados por exibições agressivas à distância e raramente resultam aí em violência fatal. Por outro lado, né, o objetivo principal dos ataques e emboscadas é matar os inimigos. E, de fato, a violência letal ela é muito mais comum durante esses eventos. Incursões, né, em emboscadas, elas muitas vezes ocorrem quando os indivíduos atacados estão em menor número e são pegos de surpresa, né? Ou seja, quando o risco de ferimentos para os atacantes é baixo devido ao desequilíbrio de poder e efeitos de diluição. Para vocês entenderem melhor, esse padrão ele pode ser observado em chimpanzés. Por exemplo, encontros entre comunidades chimpanzés, onde vários membros de cada comunidade estão presentes. No entanto, ataques compostos por chimpanzés machos entrando em silêncio no território de outra comunidade muitas vezes resulta de violência letal, quando o grupo invasor ele encontra indivíduos isolados, né? Matando eles. E de acordo com a hipótese de desequilíbrio de poder, ataques assimétricos e emboscadas elas foram o principal modo de combate na evolução humana, e estes podem levar à violência letal porque o risco de ferimentos e morte para cada indivíduo atacante ele é muito menor do que em outros tipos de guerra. Então, para resumir tudo o que foi falado até aqui, 3 conclusões podem ser tiradas a respeito disso. Primeiro, que as guerras, os ataques ou as emboscadas são 2 tipos distintos e provavelmente funcionam de diferentes interações agressivas entre os grupos, né? Funcionam de formas distintas. Em segundo lugar, a ocorrência de violência letal, ela parece estar relacionada aí à probabilidade de haver um significativo desequilíbrio de poder entre os grupos opostos, ou seja, principalmente, né, entre ataques e emboscadas. E por último, em terceiro lugar, a propensão a agir agressivamente em relação ao grupo externo, ela afeta na mesma frequência que os grupos trocam as agressões uns com os outros durante os encontros entre eles, mas isso pode não estar estritamente ligada à probabilidade de violência letal. E para finalizar, o autor ele traz um último ponto no artigo, que é o de que a paz e guerra nem sempre são alternativas, né?
Ele fala que categorizar uma espécie, né, incluindo nós humanos, como pacífica ou agressiva, ela tem pouco valor biológico. Ou seja, um indivíduo ele pode ser agressivo ou pacífico em relação ao mesmo tempo parceiro social em momentos diferentes e em relação a diferentes membros do grupo ou de outros grupos. Então, as hipóteses sobre a agressão e a paz, elas não representam visões opostas sobre a natureza humana, mas, na verdade, elas são complementares. De fato, interações agressivas e pacíficas, elas podem co-ocorrer e ser direcionadas para os mesmos ou para diferentes alvos. Por exemplo, os seres humanos, eles podem exibir uma competição feroz e cooperação entre grupos. E os mecanismos de resolução de conflitos, eles devem estar evoluídos em espécies onde o risco de agressão ele é alto e onde a agressão elas tem consequências negativas para a aptidão dos oponentes. Em contrapartida, nenhum mecanismo de resolução de conflito é esperado em espécies onde o risco de agressão é baixo e ou a agressão não acarreta custos de aptidão. A mesma explicação poderia se aplicar à pacificação entre grupos que podem ter surgido com função de reduzir os custos de aptidão da guerra. Além disso, a punição altruísta e o altruísmo paroquial eles podem envolver simultaneamente elementos de pró-socialidade e agressão. E, de fato, os mecanismos envolvidos na exibição de pró-socialidade e agressão são alvos específicos e, portanto, eles podem concorrer na mesma interação social. Como conclusões do trabalho, ele sugere que os seres humanos eles têm uma propensão evoluída para agir agressivamente em relação a indivíduos de fora do grupo. O mesmo conjunto de condições pode determinar quando agimos pró-socialmente, ou seja, guerra e paz são dois aspectos interligados na natureza humana, como eu já falei. E, assim, as abordagens evolutivas e culturais, elas não são incompatíveis e ambas contribuem para explicar a guerra humana. Além disso, tentativas de descrever a natureza humana como guerreira ou pacífica são biologicamente inapropriadas porque tal abordagem dicotômica não considera que comportamentos agressivos e pacíficos podem ocorrer simultaneamente. Um outro ponto é que a evolução e a cultura darwiniana não são explicações mutuamente exclusivas para a ocorrência da guerra. E, por fim, de fato, o campo de rápido crescimento de coevolução da cultura genética mostra que a evolução darwiniana e cultural, elas interagem na formação da diversidade biológica. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês.